nome é Thales Pozella, eu sou guitarrista na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Toco violão e guitarra há quase 20 anos, eu toco profissionalmente há quase 8 anos já. Gostaria de falar um pouco para vocês a respeito de algo que eu venho tentando ultimamente, na verdade vários anos, mas que ultimamente eu venho me empenhando mais, que é tocar com os dedos em violão de aço. Bom, eu sempre gostei de tocar com os dedos em violão, qualquer que seja violão mesmo, porque eu tenho formação em violão erudito, mas eu gosto mais da sonoridade do violão de aço. E todo mundo que toca sabe que quando você passa de um violão de nylon para um violão de aço, as suas unhas não duram praticamente nada. O aço é muito duro, muito rígido com a unha, né? Eu tentei de tudo, cara, durante muitos anos. Eu tentei passar bases fortalecedoras, casco de cavalo, aquelas coisas todas, passei durante muito tempo. E ainda assim, não durava 2 horas tocando, 1 hora tocando, às vezes muito menos que isso, dependendo da música. As unhas quebravam e lascavam e ficava horrível pra terminar o show. Era sempre muito difícil pra mim, sempre foi muito difícil. Então eu recentemente voltei a me empenhar mais com violão de aço e me frustrava com o fato de não conseguir tocar mais do que 20 minutos uma música sem quebrar minhas unhas, mesmo porque eu uso corda 013 no violão. Pra quem sabe que são cordas 013, sabe que elas são bem duras e bem difíceis de tocar com as unhas sem que elas quebrem. Então eu fui atrás de unhas postiças, cara. É um assunto que eu nunca vi ninguém aqui na região onde eu moro conversar a respeito. Não conheço nenhum guitarrista que tenha. Sei que tem guitarristas, ótimos guitarristas no Brasil que tem unha postiça. A maioria dos guitarristas que eu pude ver escrever a respeito ou fazer um vídeo a respeito na internet são todos de fora. Eu devo ter encontrado acho que 2 vídeos nacionais bem bacanas a respeito de unhas postiças, mas é um assunto não muito tratado por aqui, infelizmente, não sei porquê. E eu resolvi tentar, cara, resolvi ir atrás de saber quais eram as formas de conseguir uma unha boa para poder tocar violão sem me preocupar com quebrar a unha ou desgastar a unha em menos de alguns minutos, 15 minutos. Depois de algumas horas de pesquisa, eu encontrei três métodos bem falados dentro do mundo dos guitarristas e dos violonistas. Esses 3 métodos são gel, porcelana e fibra de vidro. Fibra de vidro eu não tentei, então não vou falar nada a respeito, a não ser o fato de que o James Taylor usa, então deve ser um negócio muito legal. Porém, eu tentei procurar lugares que eram especializados, salões de beleza. Eu encontrei em Ribeirão Preto um lugar chamado Amitié, do qual a Mayara, a dona, foi muito receptiva, e ela quis embarcar nessa comigo de tentar fazer um método mais eficiente para as minhas unhas como guitarrista, não estética no caso. Ela trabalha com estética, mas ela nunca tinha trabalhado com unhas para guitarristas. E ela total abraçou a ideia, foi muito gente boa, muito legal, a galera lá da Mitier, aqui de Ribeirão Preto. E tá tentando comigo fazer a melhor forma para que eu consiga tocar sem ter que fazer tantas manutenções e tal. Eu vou explicar para vocês como é que foram os processos até agora. Primeiro, como eu já tinha dito, eu tentei bases e casco de cavalo e bases fortalecedoras, não tinha adiantado nada anos atrás. E aí eu desencanei. E agora eu voltei a tentar, então, resumindo, comecei pelo gel, o que eles chamam de gel construtor, o Builder Gel, que nos vídeos que eu vi, eles falaram a respeito, era Builder Gel. E aqui é gel construtor, que é a tradução literal, no caso. Tentei, a gente aplicou o Builder Gel, ele é um polímero, uma resina qualquer que você tem que secar ela com ultravioleta. Você passa, a Fran passou e tal, não sei o que, e aí secou com ultravioleta. Bem difícil de lixar, eu tive que comprar uma lixa bem abrasiva, já falo um pouco sobre as lixas que eu tô usando. Mas cheguei em casa, toquei violão, fiquei impressionado, assim, maravilhoso, som bacana, resistência impressionante, o gel é realmente muito resistente. Eu achei que ele não fosse durar, sei lá, algumas horas tocando, ele nem riscou, as cordas da guitarra nem riscaram o gel, é realmente muito resistente esse tal desse gel construtor. Porém, depois de 2 dias apenas, eu comecei a sentir as minhas unhas descolarem na raiz
o gel descolar das unhas na parte da raiz. Coisa que, segundo o pessoal da Amitié, demoraria mais ou menos uns 10 dias para começar. Só que como eu tava usando para outros fins, no caso, forçando mesmo, estressando mesmo as minhas unhas, elas não duraram 2 dias, o gel não durou 2 dias. Liguei pra Mayara e falei, e aí, o que a gente faz? Vamos tentar resolver isso aí. A solução, a gente chegou lá e tal, ela viu o que tinha acontecido. A solução da Fran foi lixar, na verdade, debastar onde tinha soltado da unha, e aí então tentar com a porcelana por cima. E aí a gente tentou com a porcelana, ficou basicamente a unha inteira com gel colado, só que a hora onde estava descolado, ela lixou e passou porcelana por cima do gel. Só que eu imaginei que fosse durar vários dias e durou 5. Durou 5 dias a aplicação de porcelana por cima do gel. Eu acredito porque o gel continuou descolando por baixo e não aguentou pressão. Porcelana, a minha impressão da porcelana é que ela é muito bacana, muito resistente. A sensação é legal, o feeling dela na corda é muito legal. Fiquei muito triste de ter começado a soltar de novo. E aí encontrei um problema até maior, porque eu sou guitarrista mais do que sou violonista. Profissionalmente eu toco mais guitarra do que violão. Então eu tava... Deixa eu ver se eu acho uma palheta aqui. Eu tava em um dos shows. Eu uso palheta, Jazz 3 no caso, pra tocar. Eu vou até colocar aqui em perto assim pra ver se dá pra vocês verem. Não sei se dá pra vocês. A palheta dessa forma. Só que na hora que eu vou fazer o downstroke na guitarra, a corda, ela tá pegando aqui. Pelo fato de descer pra palhetar, a corda começou a pegar na base da unha e isso me gerou um problema enorme, porque quando ela começou a descolar, a corda bater repetidamente aqui, começou a quebrar a porcelana na região da raiz da unha. E quebrou no meio de um show e não foi legal, foi bem ruim, assim, eu tive muita dificuldade de conseguir terminar o show. E esse foi o downside de usar a porcelana por cima do gel. Devo dizer que em uma semana foram 5 shows. Até que aguentou bastante, porque foi no penúltimo show. Eu toquei sexta, sábado, domingo, terça e quarta. Terça-feira foi quando eu senti que quebrou mesmo e que já não dava mais pra continuar. Liguei pra Mayara no dia seguinte, a gente marcou uma outra sessão. Fran lixou ainda mais o gel. Então, não tenho quase nada de gel agora, não sei se dá pra ver, mas eu tenho... O gel vai até aqui só, e aqui tudo é porcelana. Dessa forma, quando eu colocou a porcelana por cima, mesmo, tinha menos gel, eu pude perceber uma melhora tremenda na cola. Então, eu acho que o problema era o gel ainda. A porcelana cola muito bem na unha, muito melhor do que o gel. Tô tocando já há 3 dias, 4 dias, nem deu sinal, deu um sinalzinho de leve no dedo anelar, de que tá começando a descolar, mas isso não me preocupou, porque eu tô tocando muito, tô gravando algumas músicas aqui no estúdio, a noite toda, vários dias consecutivos, inclusive tava tocando a noite inteira agora, deu pra sacar que até a unha gastou aqui e não descolou. Então, tô com a unha gasta dos lados aqui, das 3 unhas, inclusive do polegar, que tá bem gasto. E não tá descolando, não tá dando sinais de que tá descolando bastante, como tava antes, entendeu? Então, a minha impressão é que a porcelana é a solução pra mim nesse exato momento. Se eu tiver que indicar alguma coisa, eu indicaria unhas de porcelana e não de gel. Não pelo fato de que o gel não aguenta o tranco, mas pelo fato de que pra mim, nas cordas que eu uso, 013 no violão, eu acho que o estresse de tocar foi demais pra cola entre a unha e o gel. A porcelana, no caso, tá matando a pau e resolvendo muito esse problema. Agora eu vou falar rapidinho a respeito das lixas e de algumas soluções que o pessoal lá tentou me passar. As lixas que eu tô usando uma 180-200, qualquer marca. Assim, basicamente demora um pouco para lixar, mas lixa muito bem. Essa lixa é bem abrasiva, você vai sacar que ela é bem difícil de... Difícil assim, entre aspas, ela gruda bastante, ela lixa bastante, isso que eu quis dizer. Para finalizar, eu uso uma lixa dessas de bloco aqui, só que não para polir, uma lixa mesmo dessas de bloco. Principalmente nessa região quando começa a descolar na região da raiz,
eu uso essa lixa de bloco porque ela encaixa perfeitamente aqui, é muito boa. Uso no final, depois, uma dessas lixas de polir. Então tem esses 4 steps aqui da lixa, 4 passos da lixa. Isso aqui você encontra em qualquer casa de produto de beleza, essas coisas e tal. Só você chegar lá e pedir uma lixa 180, 200, uma lixa de bloco qualquer e uma lixa polidora. O polimento é importante porque ele tira as saliências que grudam na corda na hora de tocar. O feeling parece que mais natural, assim. Eu gosto de polir as pontas das unhas no final, depois de lixar, fica mais legal. Se você quiser um som mais áspero, talvez você nem precise de polir, porque se você não polir, o som fica meio áspero mesmo, como a palitada do The Edge, por exemplo, do YouTube. Tem também, eu esqueci de falar, uma das soluções da Mayara e da Fran para quando a unha começa a soltar e eu não tô em condições, não tenho tempo, ou então tô longe de casa, viajando para tocar, que seja, e eu não vou ter como voltar na Amitié para poder fazer o reparo, elas me indicaram uma cola de unhas postiças para colar a base da unha. Isso não é indicado, assim, isso não vai durar muito tempo, eu imagino, mas assim que começar a quebrar aqui, ao invés de ir para lá, se eu não puder e tal, elas me disseram para pingar algumas gotas dessa cola aqui, que é uma cola para unha postiça, que deve ser um bonder qualquer, e lixar. Então é o que eu vou tentar quando quebrar da próxima vez, porque já faz 4 dias que eu tô com essa unha e não deu nem sinal de que tá quebrando nem nada. Por enquanto, so far, so good, né? Por enquanto tá tudo ótimo. Então, basicamente, eu acho que é isso. Eu espero que essas informações tenham ajudado aos guitarristas profissionais ou amadores que queiram se aventurar no mundo do dedilhado em cordas de aço ou em cordas de nylon mesmo, ou na guitarra, qualquer que seja o instrumento que você queira tentar usar para dedilhar. Queria agradecer demais a Mayara da Amitié. A Mayara e a Fran, elas estão sendo ótimas. Então, quem é de Ribeirão e região já sabem onde ir. A gente está descobrindo esse processo junto. Então, se você é daqui de Ribeirão, você já sabe que tem algum lugar que está se especializando em unhas para guitarra. Com certeza você vai ser bem atendido caso você dê um pulo na Amitié. Eu vou deixar o endereço e o link da page e tal aqui na descrição do vídeo. E aí vocês vão atrás para se informar um pouco melhor a respeito de como fazer para conseguir colocar as unhas postiças para você, músico e guitarrista. Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado, valeu por assistir. Espero não ter sido muito chato com um vídeo desse a respeito de um bagulho tão diferente assim. Então, grande abraço.